Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos vocês estejam bem. Então, gente, hoje eu tô aqui para falar a respeito do debate que eu assisti da André Surak contra 26 cristãos. Era para ser 25, mas teve 26, né? Uma pessoa a mais. E eu estava vendo, né, os argumentos que ela estava utilizando, falando que ela, como prostituta, que Deus havia feito ela. O primeiro tema, né, foi Deus me fez prostituta para que eu pudesse espalhar a palavra de Deus, né? Assim, bastante polêmico, eu acho, essa frase. E eu acredito que não condiz, né, com a realidade, porque a prostituição é, inclusive, condenada por Deus, e ela dá a justificativa de que ela vive pela graça, né, e que por isso ela pode continuar com o pecado dela, ela se reconhece pecadora. Então, todo o argumento utilizado contra ela, ela diz a mesma coisa. Tudo que as pessoas vão dizer, mas de acordo com a Bíblia, é condenável e tal, ela diz, mas eu sou pecadora. Mas eu sou pecadora, como se fosse assim, você não pode me julgar. Eu já estou me auto-julgando, eu já estou me auto-condenando, já estou dizendo que eu sou pecadora. Então, porque eu já estou reconhecendo que eu sou pecadora, você não tem direito de dizer o meu erro. O que é uma mentira é porque a Bíblia dá respaldo, sim, para que você julgue, desde que você não seja hipócrita e desde que você não esteja julgando um pecado que você comete. Se você não comete o pecado da prostituição, você pode sim julgar uma pessoa que tem o pecado da prostituição. Por quê? Porque você pode dar o seu exemplo de, por exemplo, se um dia você foi viciado na prostituição, você pode dar o exemplo de que um dia você foi e hoje em dia você largou. E você pode dar um exemplo do que ela pode fazer para largar, caso você tenha esse exemplo de vida também, né? Então, seja um pecado que você não comete ou um pecado que você já cometeu, mas hoje em dia você não comete mais. Então, você tem um respaldo bíblico para corrigir essa pessoa e confrontar essa pessoa de acordo com a Bíblia, entendeu? Então, essa questão de não julgueis para que não sejais julgados é principalmente você não julgar em relação a pecados que você comete, entende? Então, sim, todos nós somos pecadores, porém, existe sim pecados que trazem mais consequências. E isso está escrito na Bíblia quando Jesus diz a Pilatos: o pecado do homem que me trouxe a ti é maior do que o teu. Então, o pecado de Judas foi muito maior do que o pecado de Pilatos, né? Que condenou Jesus para a cruz por conta da pressão da população. Pilatos deu os açoites lá e viu se soltavam Jesus, não soltaram. E aí o povo queria que crucificasse Jesus, né? Entre ele e Barrabás, disse crucifica, crucifica. Ele lavou as mãos, né? Enfim, e Jesus percebeu, né? Que Pilatos não era judeu, né? Ele era romano, ele tinha as próprias religiões dele e tudo mais, estava por fora. E Judas era aquele que continuamente andava com Jesus, né? Andou com Jesus, inclusive, por 3 anos. Então, por isso que o pecado de Judas foi pior do que o pecado de Pilatos. Então, cai por terra esse discurso que muita gente diz que não existe pecadinho e pecadão. Existe sim. Existem pecados mais graves, inclusive existem pecados que você comete que só prejudica a você e tem pecados que prejudicam os outros. No caso da André Surak, né, é um pecado que prejudica outros sim, porque ela induz desejo, ela induz lascívia e ela está incentivando muitas meninas novas a entrarem no caminho da prostituição, a ver na prostituição um caminho para se conquistar dinheiro, né, se conquistar bens materiais e deixando, né, com que essas meninas entreguem a sua alma ao mal, né, fazendo com que essas meninas, né, lá na frente sofram bastante, porque a vida de uma pessoa que se entrega à prostituição a longo prazo sofre muito, enquanto algumas estão novas, estão curtindo, entre aspas, né, estão saindo por aí, muitas delas não estão sentindo o efeito, né, psicológico, mas é comprovado cientificamente que mulheres que trabalham com essa questão da prostituição, né, trabalham entre as, com essa questão da prostituição, a longo prazo elas tendem a ter mais depressão, a ter mais ansiedade. Elas vão envelhecendo, elas vão sendo substituídas por meninas mais novas, porque o corpo também vai envelhecendo. Por mais que você se encha de cirurgia plástica, botox, enfim, você faça lipo no corpo, enfim. Independente do que você faça no seu corpo, não tem como você parar o envelhecimento, porque o envelhecimento faz parte do ciclo da vida. Então, hoje uma pessoa é nova e ela pode trabalhar e pode estar ganhando muito dinheiro com isso. Mas amanhã ela vai ter que buscar outro tipo de trabalho de qualquer forma. Por quê? Porque o corpo vai envelhecer. E esse pessoal, né, que trabalha com essa questão da prostituição, eles estão sempre renovando, né, assim, de pessoas
essa pessoa ela precisa se submeter durante o trabalho, né, deles a muitas coisas perversas, a muitas coisas nojentas, e tem que submeter, porque se quiser continuar gerando conteúdo, gerando engajamento, vai ter que fazer cada vez mais coisas mais baixas. Então, assim, uma coisa que eu percebo da Andressa Urach é isso, né? Que ela teve que cada vez mais fazer várias coisas, tipo, ela teve que botar a língua bifurcada para dar aquela polêmica, para dar aquele engajamento, né? Para fazer com que mais pessoas acessem o conteúdo dela. Então, ela tá sempre metida em polêmicas cada vez mais, que é para as pessoas estarem observando, né? Então, ela tem aquele prazer de ser o centro das atenções, né? Ela quer a todo custo ser o centro das atenções, assim como muitas outras criadoras de conteúdo também fazem o possível para ser o centro das atenções. E ela faz muita projeção no debate, né? Ela diz que as pessoas que estão lá são muito religiosas, que são blasfemos, sendo que ela que blasfema o tempo todo, né? Ela teve a coragem de dizer no debate, né? Que durante o trabalho dela, né? Ela evangeliza pessoas, ou seja, totalmente incoerente com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é contra essa questão da carnalidade, é a favor que as relações sejam feitas dentro de um compromisso sólido, que é o casamento, porque é um compromisso seguro. Você sabe que você ali tem uma segurança, tem essa questão da energia espiritual. Então, quanto mais você se deita com pessoas, mais energia espiritual você está pegando dessas pessoas, mais a sua vida pode estar sendo impactada por isso. Então, não faz sentido nenhum, né, ela dizer que ela conseguiu evangelizar sendo uma garota de programa. Então, assim, é uma coisa que não tem sentido. Outra coisa também que respalda isso é a questão de que não é possível jorrar fonte doce e amarga na mesma fonte, tipo, jorrar água doce e amarga na mesma fonte. Não tem como. Ou você defende uma coisa ou você defende outra. Ou você pertence à luz ou você pertence às trevas. Então, você está a favor da palavra de Deus, que é contra isso. E outro exemplo também, então, assim, gente, exemplo em relação a esse tema, em relação a esse debate, as coisas que ela falou, tem vários, né? É tanto que ela sabe que ela não teria muitos argumentos para lidar, é tanto que ela anotou no caderninho. Então, o tempo todo, durante o debate, ela ficava observando ali anotações no caderno para se basear o seu discurso, né? E ela ficou sendo irônica o tempo todo. Antes de eu assistir o debate, eu já sabia. Eu estava até comentando com meu parceiro, né, que eu disse, olha, eu tenho certeza, ela é muito debochada, ela é muito irônica. Então, assim, vai ser um debate que os participantes vão ter que ter bastante paciência com ela, porque toda oportunidade para dar aquela alfinetada ela estava dando, né? Então, ela o tempo todo, quando alguém falava, conversava alguma coisa ou cochichava, ela dizia, olha, tem um domínio próprio, sabe? Vocês não dizem que vocês têm domínio próprio, vocês não dizem que vocês têm o Espírito Santo, então tem um domínio próprio, não sei o quê. E assim, diz ela, né, que ela é frustrada com a igreja, principalmente de um golpe que ela levou de milhões. Mas, gente, vamos lembrar de que a igreja não obrigou ela a dar o dinheiro, ela deu porque ela quis, né? Diz ela que foi manipulada, que foi induzida, mas mesmo assim, ninguém colocou uma arma na cabeça dela e induziu ela a dar dinheiro, entendeu? Ela deveria, né, antes de ter ofertado tanto dinheiro, ela disse que deu carro e tudo mais, se decepcionou muito. Eu lembro dessa polêmica que teve, que ela entrou na justiça até por conta disso também. E aí ela disse que busca a Deus no quarto dela, né? Com a porta fechada e tudo mais, assim como na Bíblia orienta, né? Que se busque, né? No quarto com a porta fechada e tudo mais. Então ela diz hoje em dia que não confia em igreja nenhuma por conta dessa decepção, né? E que a igreja somos nós, né? De fato, de acordo com o Novo Testamento, né? Realmente, de acordo com a Nova Aliança, realmente o templo, né? A que Deus se refere somos nós. Mas é muito importante que a gente congregue também, entendeu? Então, a Bíblia vai orientar que é bom que a gente congregue, porque de acordo, né, lá desde Gênesis, Deus já deixa muito bem claro que não é bom que o homem viva só. E eu acho que, mesmo se referindo ali a uma parceira, né, a uma mulher, eu acho que isso serve em todos os contextos, né? Não só a questão romântica. É importante que a gente faça parte do corpo de Cristo. Até porque a Bíblia vai dizer que uns são a cabeça, outros são o braço, outros são a perna. Então, assim, cada um tem uma função no corpo de Cristo. E por justamente cada um ter sua função, é importante que todos estejam juntos. Porque um vai poder ajudar o outro naquilo que lhe falta. Então, às vezes, por exemplo, tem um pecado que eu já venci. Então, por eu conseguir vencer esse pecado, eu vou me unir a alguém que não conseguiu. E vice-versa, tem gente que tem um pecado que já conseguiu vencer, o que eu luto contra esse pecado todos os dias.
E eu estando em contato com essa pessoa que lida bem, né, com esse pecado, que não tem problema com esse pecado, essa pessoa vai conseguir me dar um testemunho, vai conseguir me dar um exemplo, uma motivação de superação, eu vou me sentir mais forte na minha fé. Então, é muito importante, sim, que a gente busque a sós, Deus no quarto, se restabeleça espiritualmente, antes mesmo da gente lidar lá fora, entendeu? Antes da gente sair para o trabalho, antes de sair para a escola, antes da gente interagir com pessoas, é sim importante que a gente esteja bem espiritualmente, para lidar com as coisas do dia a dia, até porque no dia a dia a gente lida com muita gente atribulada, né? Com muita gente que não busca a Deus, e por consequência de não buscar a Deus, são pessoas que não têm paz, são pessoas, muitas vezes, que nem André Surak, né? Que gosta de dar aquela alfinetadinha quando percebe que você é uma pessoa cristã, para fazer com que você saia do seu domínio próprio, para fazer com que você largue a sua paz, né? Então, justamente por isso que a gente precisa realmente se estabelecer espiritualmente, entende? Porém, a gente não pode negligenciar essa questão, de fato, da comunhão. Então, é muito difícil você debater com uma pessoa que, na cabeça dela, ela já tem uma definição a respeito de Jesus, né? Então, para ela, Jesus é só amor, não é condenação e tudo mais. Só que esse argumento cai por terra a todo tempo. Ela dizia, vocês não sabem quem é Jesus. Eu sei, eu conheço Jesus, vocês não conhecem, né? Então, assim, ela fala como se soubesse a vida espiritual de cada um. Assim como ela não quer ser julgada, né? Porque ela diz que tem a vida espiritual com Deus no quarto dela buscando, ela não sabe como é a vida espiritual deles, que estão debatendo. Se eles, quando estão no quarto, em casa, também buscam a Deus. Ela também não sabe disso, mas mesmo assim ela fala, né, com a propriedade, como se ela soubesse disso, como se ela soubesse da vida espiritual ali de cada um, né? Por quê? Por causa do medo do julgamento. Só que assim, gente, o cristianismo em confronto, teve um dos participantes, inclusive, que eu achei interessante, que ele falou isso, né? Ele disse para André Surak, cristianismo é confronto. Então não adianta você ir para um debate, principalmente achando que você não vai ser confrontada. Lógico que você vai, né? Você está ali se expondo a pessoas que pensam de forma contrária a você. Então, do mesmo jeito que você quer defender o seu ponto, as pessoas que estão ali para debater também vão defender o ponto delas. Então, assim, é muito difícil, né, entrar na cabeça da André Surak de que a verdadeira liberdade está em Jesus, e não é que você não pode, né, fazer algumas coisas que você escolhe não fazer. O livre-arbítrio foi resultado do pecado. O ser humano, ele estava muito bem com Deus, vivendo muito bem no jardim, tendo paz, sem dores, sem tantos problemas, mas o ser humano escolheu a desobediência. Então é como se Deus dissesse assim, você escolheu a desobediência, você quer ter o direito de ser autônomo, de fazer suas próprias escolhas, tudo bem. Então eu vou dar o direito de vocês escolherem sobre o bem e o mal. É tanto que na Bíblia vai dizer, eu deixo sobre ti 2 caminhos, o bem e o mal, a vida e a morte. Escolhe, porém, a vida. Então, assim, a Bíblia já está deixando bem claro, olha, você tem, sim, essa escolha de você fazer tudo que não presta. Porém, as consequências vêm, então por isso escolha a vida. Escolha a vida para você não sofrer. Tipo assim, escolha Jesus, escolha fazer o bem, porque vai ser o melhor para você. Então, assim, a Bíblia, gente, não é um livro para, como é que eu posso dizer, prender ninguém, para fazer ninguém sofrer, muito pelo contrário. Deus nos quer ver livres das consequências ruins do pecado. Então a Bíblia é um manual de instruções. Muita gente diz, não existe livro que possua manual de instruções. Existe. E esse livro que é um manual é a Bíblia. Na Bíblia tem a respeito de todos os tipos de assunto. A Bíblia fala até sobre dinheiro, né? Porque muita gente acha que falar sobre dinheiro não é coisa de cristão, é coisa carnal, não, que o verdadeiro cristão é aquela pessoa humilde que não pode prosperar na vida. Onde que está escrito isso, né? E assim, eu sei que muitas igrejas, né, falam com a doutrina como se fosse errado, como se fosse proibido, mas não é. Por quê? Porque tudo que a gente precisa de fato está lá na Bíblia, né? Então, assim, ela teve um momento que, quando o participante foi debater com ela disse assim, não, eu preciso ver as minhas anotações, porque eu não consigo debater que nem você sem ler alguma coisa, eu preciso ler, porque afinal eu sou pecadora, e não sei o que, não sei o que. Então, assim, ela fala a respeito de algo, tipo, eu não consigo construir um debate, e depois, pra se proteger dessa situação, ela disse, porque eu sou pecadora, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas, enfim, eu percebi que ali ela estava se sentindo insegura em relação ao debate, né? Por isso que ela ficava debochando o tempo todo. E quanto mais uma pessoa, gente, ela é irônica, debochada,
menos uma pessoa com argumento. Geralmente, quando você tem um argumento sólido, quando você realmente acredita naquilo que você está falando, você não precisa ironizar, você não precisa se sentir diminuída, debochada. No fundo, se você se sente menor, se no fundo você precisa debochar, ironizar com as pessoas para você validar o seu argumento, é porque você, no fundo, sabe que o seu argumento não é verdadeiro. Então, você precisa utilizar de outro artifício para tentar se sentir superior no debate. Então, o debate não é sobre quem se sente superior ou inferior. Porém, por ela se sentir constantemente diminuída, né? Pela prática dela, ela utiliza desse artifício para querer meio que lacrar. É tanto que teve um participante, né, que eu achei que ele foi bastante corajoso em relação aos outros. Eu percebi que muitos ficaram nervosos, muitos ficaram acuados para falar algumas verdades. E teve um participante que ele falou duras verdades, né? E quando ela ficava tentando interromper, assim, o que ele ia falar, ele dizia, tá bom, vai, lacra aí, lacra. Eu sei que você vai lacrar, tanto que muitos dos que estavam atrás, né, aplaudiram ele, porque ele teve a coragem de falar coisas que ela precisava ouvir e que muitos não tiveram. E assim, se você vai para um debate, você precisa de fato ter essa coragem de falar realmente aquilo que a outra pessoa está precisando ouvir, né? E eles ficavam tão nervosos, eu acho, talvez com a resposta dela, a forma, talvez o que ela ia fazer, ou debater, ironizar, né? Teve vários momentos que ela ficou chamando palavrões, tipo, desnecessários, né? Que, tipo, assim, às vezes bem fora do contexto, assim, do debate. Na verdade, eu acho que palavrão sempre é fora do contexto, mas, assim, eu percebi que ela utilizava o palavrão como uma forma de se expressar, como uma forma de intimidar eles, sabe? Como se fosse assim, eu tô me protegendo. Não venha falar nada comigo, não venha falar nada que venha ferir a minha vida, enfim, as coisas que aconteceram comigo, entendeu? Uma forma de proteção. Então, o debate onde você simplesmente se protege, se protege, se protege o tempo todo, não tem espaço para uma conversa, para um diálogo, se torna um monólogo. É tanto que no começo do debate eu percebi que só ela falava. Então, eu fico pensando assim, como é que existe um debate? É meu filho que tá aqui gritando, tá, gente? Enfim, voltando aqui ao assunto, né? Eu percebi que só ela falava. Só ela falava. E quando os participantes começaram a falar e ela ficou sem argumento, ela ficou tipo, ai, deixa eu falar, deixa eu falar. Ai, eu tô percebendo que só vocês querem falar. Sendo que, na verdade, estava sendo o contrário. Na verdade, ela que em muitos momentos não deixava eles falarem. E justamente por ela não deixar eles falarem, né, que ficava um debate chato, sabe? Ficava um debate assim, complicado, né, de se assistir, né, teve alguns momentos que foi meio complicado de se assistir justamente por isso, né, porque eu ficava um pouco agoniada, ela não deixando que alguns terminem a linha de raciocínio. E assim, esse negócio de levantar a mão para trocar participante é interessante, tá? Porém, teve muitos participantes que eu estava gostando sim, né, inclusive desse participante que eu falei que estava falando muitas verdades para ela, eu estava gostando do debate e as pessoas rapidamente levantaram a mão e esse rapaz teve que sair. E assim, eu fiquei tipo, o rapaz estava construindo bem a ideia, o rapaz estava falando coisas interessantes, coisas que realmente ela precisava ouvir tudo, mas estava indo bem, e rapidamente eles querem trocar. Então eu acho que talvez deviam aumentar o tempo para quando quando as pessoas levantam a mão, essa pessoa, se tiver um debate interessante, ou muita gente, tipo, estiver gostando, aplaudindo, continuar a deixar. Por que eu digo isso? Porque teve momentos que ela continuou falando, por exemplo, quando não estava na contagem, fumando, né, durante o debate. Eu acho que não deveria deixar, porque, tipo, eles estão numa sala fechada ali, né, com cigarro. Tipo, ninguém é obrigado a assistir cheiro de cigarro. Gente, eu detesto. Detesto cheiro de cigarro. Pra mim, simplesmente insuportável sentir cheiro de cigarro. Então, se eu tivesse ali naquela sala, eu ia ficar muito, muito agoniada. Eu sou o tipo de pessoa que, quando eu sinto cheiro de cigarro, me dá dor de cabeça. E eu lembro que teve um participante que foi debater com ela, e ela simplesmente pegou assim, ó, o cigarro assim, ó, na cara do homem. Simplesmente, ela pegou assim, o cigarro, assim, eu chego a ver a fumaça, assim, indo em direção ao homem. E eu fiquei pensando, meu Deus, que falta de educação, né? E aí ela começou a fazer projeção o tempo todo. Ela foi super mal educada no debate, dizendo, ai, mas vocês não têm educação. Ai, mas me deixa falar, porque vocês não têm educação, vocês não têm domínio próprio, não sei o quê. E qualquer coisa, a respeito de qualquer coisa que os participantes fizessem lá. Ai, gente, vocês têm domínio próprio. Ai, gente, vocês têm domínio próprio. Então, assim, eu acho simplesmente muito chato ter que debater com uma pessoa que usa ironia pra tudo. Pra tudo, 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 tudo. Se torna um debate muito maçante. Então, assim, aqueles que debateram com ela, que tiveram paciência, estão simplesmente de parabéns.
né? E aqueles que continuaram a falar mesmo ela interrompendo, porque teve um rapaz que ele se sentia intimidado por ela porque ela ficava interrompendo o tempo todo e o rapaz não tinha, como eu posso dizer, autoridade, sabe? Ele não impôs a autoridade. E eu percebo que quando você vai debater com uma pessoa que você não consegue impor autoridade na sua fala, você é simplesmente esmagado no debate. E não porque você não esteja certo, não porque você não tenha bons argumentos, mas é porque a postura diz muito. Então, se você vai participar de um debate nervoso, né, que nem um rapaz que eu vi que ele estava muito nervoso e tudo mais, ele talvez tivesse ótimas ideias para falar, mas ele não teve espaço. Nem a própria Andressa Surak respeitou quando ele foi debater, nem os próprios participantes também acabaram respeitando aquilo que ele ia dizer. Então, eu vejo que, assim, a construção de um debate vai muito além dos seus argumentos, das suas falas, mas é também da sua postura. Então, teve momentos ali, tipo, tudo que a Andressa Surak estava falando a respeito disso, eu achava absurdo, né? Porque, de fato, vai contra a palavra de Deus. Porém, pelas tentativas dela de lacrar, por muitos participantes ficarem meio que nervosos, parecia até em certo momento que a Andressa Surak venceu alguns argumentos, principalmente quando ela falou que tinha muitas igrejas que eram empresas, né? Infelizmente, gente, nesse caso, nessa fala específica, quase tudo que ela falou eu discordo. Mas nesse caso específico, infelizmente, ela acabou ganhando um ponto. Por quê? Porque o participante era para ir contra as ideias dela, ficou calado, ficou dando voz a ela. Teve um participante que se sentou e disse: não, realmente você tá certa. Realmente as igrejas são empresas, existem igrejas corruptas e tudo mais. Quando esse rapaz falou isso, todo mundo basicamente levantou a mão como dissesse: meu Deus do céu, o cara era para sentar, para ir contra as ideias dela e tá concordando com ela? Então, para que ele tá no debate? Para que ele tá no debate, sabe? E aí rapidamente tiraram ele. E assim, eu sou contra essa fala dele. As igrejas não são corruptas, existem muitas igrejas verdadeiras, tá? Quem são corruptos são as pessoas que infelizmente utilizam, sim, de dinheiro de doação e às vezes de pessoas muito humildes e tudo mais para poder botar dinheiro no bolso, mas dizer que todas as igrejas são assim, não são. Não são todas as igrejas. Ainda existem igrejas sérias, ainda existem igrejas comprometidas. Você tem uma frustração na igreja e se desviar dela não é uma justificativa, porque assim, gente, eu também já fui uma pessoa que já fui ferida na igreja, entendeu? Eu já tive pessoas, né, que me magoaram nessa questão da igreja, de liderança também e tudo mais. E nem por isso eu deixei de ir para a igreja. Porque eu entendo a importância, o valor. Tô com meu filho aqui, botei ele no colo para ele não chorar muito aqui no vídeo. Eu entendo a importância e o valor de congregar. Então não é porque eu fui magoada, né, na igreja que significa que eu vou abandonar a minha fé, vou abandonar congregar. Porque eu entendo que existem lugares que muitas vezes não sabem como resolver as situações, não sabem como receber pessoas. Porém, a gente pode muito bem buscar, né, estar em um ambiente que saiba como nos acolher. Então, a questão é buscar, né, um lugar que de fato lhe acolha, um lugar que você de fato se sinta bem. Então, se você teve uma decepção na igreja, né, e você pensa assim: ah, nunca mais eu vou para a igreja, nunca mais eu vou congregar e tudo mais, busque outra igreja, vá para um lugar onde você se sente bem, vá para um lugar que você se sente acolhido. E a igreja, existe diversidade, né? Existem vários estilos de igreja. Com certeza, né, você vai conseguir se identificar com algum estilo, e você vai se sentir bem lá, e vai ter pessoas para lhe acolher, né? Então, eu sou a favor de que você busque uma pessoa não mais próxima, uma igreja não mais próximo da sua casa, mas mais próximo da sua Bíblia. Se a igreja próximo da sua casa fala a verdadeira palavra de Deus, né, e pratica realmente o que a palavra de Deus diz, vá nessa igreja. Se não, então você vá para uma igreja que de fato pratique a palavra. Então, assim, a respeito do debate, né, muitos pontos foram falados lá. Eu acredito muito, né, de que alguns que estavam lá não eram verdadeiros cristãos, porque muitos sentaram e simplesmente concordaram, e não tem como, gente, não tem como uma pessoa verdadeiramente cristã concordar com isso, entendeu? Concordar com a prostituição, porque a Bíblia é contra você ter um pecado que faz outras pessoas tropeçarem. Um participante falou algo bastante interessante a respeito da mulher samaritana, que a mulher samaritana, ela já teve alguns maridos e o que ela estava agora não era dela.
Então, esse participante citou até essa passagem, né, para ela, falando a respeito disso, né, a respeito de que é o maior exemplo de que Deus, né, Jesus realmente condena. Então, assim, Jesus recebe todas as pessoas, inclusive uma prostituta, recebe. Porém, essa pessoa precisa mudar. Se essa pessoa quiser verdadeiramente, né, buscar a Deus, lá nos caminhos de Deus, ela precisa mudar. Então, assim, Jesus, ele aceita todos, mas ele quer transformar todas as pessoas que chegam até ele. Então, a pessoa que vai até a Jesus, ela precisa mudar. Ela precisa ser convencida do seu pecado e mudar a sua postura. Não existe isso de, eu sou de Deus, mas eu vou continuar no meu pecado. Eu vou continuar na prostituição, mas eu continuo sendo de Deus. Mas eu vou levar a palavra, entendeu? Essa é uma palavra de conforto. É uma palavra de assim, eu quero os benefícios, né? De ser uma seguidora de Deus, porque tem sim seus benefícios. A gente tem as promessas que estão descritas na palavra. As promessas são para aquelas pessoas que creem em Deus, que querem viver na palavra, mas ao mesmo tempo eu não quero abrir mão dos prazeres, do pecado, né? E de tudo o que a vida de pecado traz, né? Que ela recebe um tipo de validação estando nisso, né? Até porque se ela não recebesse a validação que ela deseja, ela não continuaria nesses caminhos, né? Hoje em dia, a Andressa Urach, ela é rica. Ela não precisaria viver nessa vida de prostituição, mas infelizmente, ela vive. Então, assim, na minha mente eu acho que não tem justificativa, né, para Andressa Urach ela continuar nesses caminhos, porque ela poderia muito bem escolher, dizer assim, não, eu tenho filho, que eu preciso dar um exemplo, né, então ela não se importou com isso. É tanto que ela perdeu a guarda dos seus filhos, né, ela falou sobre isso no debate, dizendo que é porque a lei era muito injusta, a lei era muito rigorosa e tudo mais, então, veja, ela não viu problema na postura dela. Eu perdi a guarda do meu filho porque eu mostrei responsabilidade, eu mostrei instabilidade emocional. Não foi por isso. Eu perdi a guarda do meu filho porque a lei é ruim, entendeu? Então, assim, o problema sempre são os outros. Então, como é que uma pessoa pode ser transformada, pode ser modificada, se essa pessoa, ela acha que tá certa? Se essa pessoa, ela acha que o problema é sempre os outros? Porque para Andressa Urach, todas as consequências da vida dela, né, de um casamento que acabou, de um filho que ela perdeu a guarda, né, não foi por conta das atitudes dela, não, da postura dela, é porque as pessoas são ruins. É porque provavelmente o marido dela não valia nada, né, e se pôs contra ela, porque na cabeça dela ela acreditava que o marido tinha que aceitar essa situação, que o marido tinha que aceitar, né, que ela continuasse nesses caminhos e continuasse com ela, né. E se ele não aceitou bem, então significa que é como se ele não amasse ela de verdade, né? E de fato ele estava mais do que certo, né? De pular fora do relacionamento com ela, porque não existe, gente. Não existe você estar dentro de um relacionamento e querer que outra pessoa aceite você se deitar com vários homens, né? Então ela diz, o corpo é meu, né? E eu me deito com o que eu quiser, porém, a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então, como é que você entrega o templo do Espírito Santo para todas as pessoas? É outro argumento também, que não faz muito sentido ela dizer que tem o Espírito Santo, porque ela no debate disse que tinha. Mas como é que se você tem o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme. Então, se o Espírito Santo tem ciúme, ele não vai permitir que você dê acesso ao seu corpo para qualquer um. E você se sente bem com isso, né? Uma pessoa que ama Deus verdadeiramente, que entende o valor disso, não se entrega porque se sente suja, se sente muito ruim se fizesse uma coisa dessa. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like pra me ajudar no canal, tá bom? Se inscreve no canal. Um beijo.